Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo de número 36. Vamos continuar nesse seminário do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Quem achou? Glória a Deus. Podemos? Versículo de número 25. Aliás, 24. Continuando. Verso 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então, depois que ele trouxer, o que ele faz? Quem está vendo aí? Aspergirei o quê? Água límpida ou água pura. Amém? Sobre vós. Escreva aí do lado. Palavra de Deus. E ficareis purificados. Então, se não houver a aspersão, se Deus não manifestar essa água pura para nos purificar, nós jamais teremos o batismo no Espírito Santo. Amém? Quem está buscando o batismo no Espírito Santo? Glória a Deus. Você está buscando? Quem busca, a Bíblia diz, com todo o seu coração. Olha só, se buscar de todo o coração, a Bíblia diz que você vai encontrar. Amém? Só, ele diz, vocês vão me buscar e vão me achar, quando vocês me buscarem com todo o vosso coração. Então veja, a Bíblia está sendo aberta para que você entenda que ela é água pura. O que vem de qualquer outro tipo de veículo, seja ele de comunicação ou não, não importa, de pessoas, né? Axiologia humana e tal, isso tudo despreze pela palavra. A palavra é o nosso livro sagrado. Amém? Mas pastor, foi um bispo, foi um apóstolo, foi um missionário, foi um pastor muito conhecido que falou, despreze. Quem está entendendo isso? Quem quer ter inteligência do Espírito Santo nessas últimas horas para ser arrebatado? Despreze tudo aquilo que não estiver na palavra. Mas o Papa João Paulo II ressuscitou, o problema é dele. Quem está entendendo? Nós não estamos aqui falando da língua ou do pensamento do homem, mas de Deus. Então, não importa, ainda que um anjo desça do céu, com a auréolazinha, com a asinha, e venha falar para você uma coisa que não está aqui, seja anátema. Amém? Então, vamos lá. Ele vai aspergir com água pura. Água pura, qual o significado de água pura? Vamos lá, primeiro, eu não posso fugir disso aqui. Água pura, ela não tem, ela é incolor, inodora, ela não tem, ela é uma coisa que não tem sabor, não tem cor, ela é transparente, não é isso? Então, água pura, ela é insípida, né? Ela não vai ter cheiro. Se você chegar assim, essa água está cheirosa, não é boa. Se você olhar e dizer, essa água está com uma corzinha assim, não é boa. Se você provar e você sentir um gosto, não está legal. Ela não pode ter gosto. Amém? A boa água não faz gosto. A boa água, ela purifica. Amém? Quando ela é impura, ela tem essas 3 características que você deve desprezar. Então, ele está dizendo que vai aspergir água pura. Se você está numa denominação evangélica, vou falar aqui de denominação evangélica, ou denominação religiosa, seja ela qual for, que não está de acordo com a palavra, o que é que você tem que fazer? Desprezar. Diga. Tem que ter ousadia. Vamos lá, vocês são de Deus, vamos lá. Bem alto. Desprezar. Não está na Bíblia, você despreza. Mas o pastor ou um bispo disse que se eu andar no vale de sal, com coloral,
com enxofre, com não sei mais o que, carregando, pegando no manto no sagrado, e levando a vassoura que varre tudo, e pegando a rosa vermelha, vai sair todo mal da minha casa. Isso aí é safadeza humana. Não tem nada disso na Bíblia. Quem está entendendo isso? Vamos tirar o sincretismo religioso e vamos seguir o que a Bíblia manda. Água pura me faz ver na real. Água suja são essas coisas que estão aí misturadas no Evangelho. E o Evangelho, olha, mas como está sujo o Evangelho por causa dessas pessoas, né? Um manda fazer uma coisa, outro manda fazer. Todo mundo tem uma receita do bolo para você chegar ao céu. Mas ninguém está citando a sã doutrina. A palavra de Deus não está sendo falada. Água pura, diga água pura. Não é misturada, é pura. Deus não é Deus de mistura. Vamos lá. Aí ele diz: e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Todos. Então vai quebrar tudo que é sincretismo religioso. Dar-vos-ei coração novo. Falei ou não falei sobre isso? Coração novo quer dizer que alguém vai meter a mão agora no teu peito e arrancar esse aí? Não. Não é esse coração de carne. Mas quando você conhece alguém que você se apaixona e ama, e você está disposto a viver a vida toda com aquela pessoa, é um novo coração, é ou não é? Entendeu? Vai ver que você um dia foi interessado em Joãozinho, mas de repente você descobriu que não é o Joãozinho, é o fulano de tal lá, é o Zé Carlos da vida, sei lá, o Antônio, o Sebastião, que é o teu verdadeiro amor. Amém? O que acontece? O coração novo é um coração que está aberto para se relacionar com Deus. Amém? Mas inteiramente, porque se não for de todo o coração, você não encontra o Senhor. Você só vai buscar e encontrar se for de todo o coração. Esse coração cheio de coisa errada não chega em Deus. Amém? Só os puros verão a Deus. Então o coração tem que ser trocado. Tira esse coração velho, pega um coração novo, onde você esteja aberto para uma DR espiritual, uma discussão de relacionamento com Deus, onde você está disposto a anular a si mesmo e seguir o Senhor conforme a vontade dele. Coração novo tem atitudes de conquista. Amém? Estão ensinando você a conquistar o quê? Casa terrena? Terreno? Carro terreno? Tudo terreno? Não. Coração novo, ele está voltado para conquistar o coração de Deus. Conquistar o coração de Deus, irmão, não é fácil. Porque, olha, você conheceu alguém na sua vida que conhece você pela capa, mas Deus conhece você pelo interior. Entendeu? Quando você foi despertar no seu cônjuge o interesse, você tratou logo da aparência, não foi? Som, isso. Então, a aparência, diga aparência, para nós homens, ela é muito importante. Mas quando a gente vai conquistar uma pessoa humana, quando a gente vai conquistar uma coisa na terra, quando a gente vai conquistar uma coisa no céu, a gente tem que entender que é diferente, porque nós estamos lidando com um ser que é onisciente, ele conhece dentro de você tudo. Tudo que você promete, ele já sabe se é verdade ou é mentira. Então não adianta você querer conquistar o coração de Deus se não for de coração verdadeiro. Amém? Então vamos lá, estamos chegando lá. Novo coração, o que mais? Novo espírito. Porém dentro de vós um novo espírito. Esse aí é o Espírito Santo? Diga bem forte, não. Não é. Que novo espírito é esse? Eu estou só revisando aquilo lá para você entender. Novo espírito aqui é uma devoção, é uma atitude nova. De repente você é aquele crente, sabe aquele crente que só anda para a igreja se arrastando? Pronto, já não é mais. É o cara ativo, é a pessoa que, sabe, chegando mesmo na igreja. Você tem ânimo, você tem vigor, você gosta, você quer estar no meio, você quer estar fazendo tudo, você quer ter ministério na igreja, você é animado com tudo que a igreja promove, você quer ler a Bíblia, você quer orar, você quer jejuar, você quer evangelizar, tudo ao mesmo tempo. Se você pudesse, você dormia, acordava, em vez de travesseiro, estava uma Bíblia embaixo da cabeça. Está entendendo? Quem está entendendo? É um ânimo diferente. O pessoal começa a chamar você de fanático. Ah, mas está muito fanático, quer ir para a igreja todo dia, entendeu? Está muito fanático. Irmão, ânimo novo
espírito novo. Eu acho invocado que para a igreja, para as coisas de Deus, as pessoas chamam de fanático. Mas quando o cara está indo para um estádio de futebol, torcendo para um time, e está lá, sofrendo pedrada, paulada, brigando no meio da rua, matando uns aos outros, aquilo não é fanatismo, é torcida. Quando você vai para a igreja se devotar ao Senhor, chamam de fanático. Quem já entendeu isso? Então, espírito novo é justamente uma mudança de atitude. Não precisa ninguém ficar no seu mocotó para você ir para o culto, para você ler a Bíblia, para você orar. Não, você tem um espírito novo, você gosta, faz parte de você. Você trocou o que estava lá fora pelo que está aqui dentro. Amém? Vamos lá, espírito novo. Então, quando ele lava você com água pura, te dá um novo coração e te dá um novo espírito, é ele que dá, não sou eu. Depois dessas 3 coisas que precedem o batismo, 3 coisas que vêm antes do batismo, 3 coisas, diga. Primeira coisa, lavagem com água pura. Se não for pura, tem um bocado de irmão falando em língua, recebendo doutrina falsa. Pastor, e aquela língua lá, é língua de quê? Eu vou te explicar uma coisa. Língua pode ser língua celestial ou infernal. Ou você não sabia que os anjos que estão no inferno, são chamados anjos caídos, também têm línguas, ou falam em línguas celestiais? Porque língua celestial é aquilo que nós não conhecemos no campo humano. E eles são seres celestiais, não são? Mesmo os anjos, o próprio diabo, o próprio Lúcifer. Então entenda que existe muita gente falando em língua, só não se entende o porquê que o falar em língua, que o pseudo-batismo que eles alegam ter, não mudou a vida deles, não deu um novo coração, um novo espírito e um real convertimento. Amém? Então nós temos que olhar e estudar o que está acontecendo. Rapaz, mas fulano ali está profetizando, está falando em língua, mas é junto. Está profetizando, está falando em língua, mas mente. Está profetizando, está falando em língua, mas dá mau testemunho. Aí você pode falar o que todo mundo fala. Que diabo é isso? É o diabo mesmo. Não é Deus. Quem está entendendo? Não é Deus. Porque Deus é puro. Diga, Deus é puro. Deus é santo. Deus não se mistura. E quem serve ao Senhor não está misturado com as coisas erradas. Amém? A irmãzinha está cheia do Espírito Santo, está falando em língua, está uma benção. Mas está mostrando aqui o colo. Entendeu? Está botando uma roupinha muito imoral. Está acochando demais o bumbum, botando, sabe? Mostrando que não deve. Essa irmã está cheia de quem? Se o Espírito é santo. Se o Espírito é de santidade. Ah, pastor, que coisa mais quadrada. Não, minha irmã, pode ser redondo, pode ser retangular, pode ser do jeito que você quiser. Mas a Bíblia não mudou. Amém? É porque eu estou na Assembleia de Deus? Não, porque tem um bocado de Assembleia de Deus liberal pra caramba. Agora, eu reconheço uma coisa, eu já fui muito mais liberal do que eu sou hoje. Porque à medida que a gente vai ficando mais maduro, o Espírito Santo vai dizendo, isso está errado, isso está errado, isso está errado. E só um besta não aprende com o Espírito Santo. Amém? Então, eu tenho aprendido muito com o Espírito Santo para dizer, Senhor, isso aqui não é bom, isso aqui não é bom. Isso aqui não. A minha filha, quando vai se vestir, eu fico de olho, sabe? Ela é uma menina maravilhosa. Não precisa nem eu falar nada. Mas quando ela vai se vestir, a minha mãe, a avó dela, diz logo assim: eita, você é muito ciumento, filho. Eu digo, não é ciúme. É que eu quero minha filha no céu. Amém? Eu amo minha filha. E eu não quero ela virando uma pombagira do inferno, não. Amém, pessoal? Você sabe por quê, irmãs? Sabe quantas maravilhosas irmãs vão para o inferno? São muitas. Porque, vamos lá, Gálatas capítulo 5 diz, pecados, obras da carne, prostituição, impureza, e o que? A terceira. Não estou dando dedo para ninguém não, a terceira. Lascívia, né? O que é lascívia? Francisco gostou. O que é lascívia? Cobiça dos olhos. Cobiça dos olhos. A irmãzinha se arrumou. Ah, pastor, me arrumei porque eu achei bonitinha aquela roupa. Mas você está causando um frisson nos homens. O que é que acontece, amada? Querida, quando você causa aquela sensação que o cara bate o olhinho ali e não quer sair mais de lá, aquilo que você está fazendo, você diz, ah, mas é bobagem. Não é bobagem. O irmãozinho vai pecar, porque ele está olhando porque não deve olhar. Mas quem está forçando a barra, quem está entendendo?
Quem está mostrando que não deve, está cometendo o pecado da lascívia também. Então, os que cometem a lascívia não herdarão o reino dos céus, está escrito. Então, as irmãs que querem ir para o céu, elas devem se cobrir de verdade, irmã. Deve ter postura e compostura espiritual. Você não pode, não, mas é porque isso é não é bobagem não, irmãzinha. Alarga a calça, alarga a blusa, está entendendo? Não fica usando essas roupas indecorosas não, porque a lascívia você provoca no outro. Ah, pastor, mas se ele pensar besteira é porque ele é carnal. Ele é carnal, ele está no pecado, ele está errado. Mas quem está forçando a barra? Entendeu não? Agora, pastor, me diga uma coisa. Eu e meu marido dentro do quarto. Ah, minha irmã, aí pode ficar Adão e Eva, não tem problema. É você e seu marido. Amém? Não tem problema, ali é bênção. Não tem problema. Agora, passou da porta do quarto para fora, minha amiga. Não é só seu marido que está vendo, não. Então você tem que ter postura. Amém? Para não provocar no outro o que não deve. Porque tanto quem olha e peca na mente, como quem provocou o pecado, cometem lascívia. Quais são as irmãs aqui que querem ir para o céu? Todas? Então, guardem esse conselho espiritual, porque o Espírito Santo santifica a vida de vocês, amém? Santifica o coração e a mente. Não é besteira do pastor, não é que o pastor está querendo rotular ou modular ou ficar dizendo como é que você deve se vestir. Nunca fui pastor disso, eu até sempre disse que eu nunca fui alfaiate. Tá? Não é minha obrigação ficar olhando para a roupa de ninguém, mas se cabe a mim orientar você para que você seja realmente um candidato do céu, então eu tenho que te dizer, eu não posso furtar você as verdades que fazem com que o teu coração seja apresentado a Deus. Amém? Amém? Ah, o que importa é o coração. Não, meu irmão, o que importa é tudo. Quebra esse negócio de que importa é o coração, importa tudo. Viu? Importa tudo. A boca fala que o coração está cheio e o corpo veste aquilo que a mente e o coração recebem. Então, importa tudo. Não vai nessa de que importa é o coração. Jesus só olha para o coração. Lascívia é um pecado seríssimo. Leva para o inferno. Amém? E assim os homens também. Tem uns homens que são lascivos. Veste aquela roupinha do Zezé de Camargo, Luciano, né? Bem acochadinha. Entendeu? Gosta de mostrar o muque. Né? O peitoralzinho acochado, querendo provocar as menininhas. Né? Cuidado, irmão. É por aí. É por aí que você derruba a irmã e cai junto. Amém? Presta atenção. Vamos lá. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Aí chegou a hora. Tem uma tradução que diz: depositarei dentro de vós o meu espírito. Quem já fez um depósito no banco? Quem já foi no banco fazer um depósito? Você chega lá, faz o quê? Vamos lá. Pronto, está aqui. Vamos supor que isso aqui seja dinheiro. Eu chego com o dinheiro lá no banco, faço o quê? Segura. Foi arrebatado. Corda. Eu chego lá no banco, aqui ó, banco, toma o dinheiro. Quando ele toma o dinheiro, eu puxo? Não, deixei lá. Depósito. Agora o dinheiro está com quem? O Espírito Santo vai ser depositado em nós. Agora quem está com o Espírito Santo? Quem está com o Espírito Santo? Amém? Amém? Posso pegar de volta? Posso. Em que situação? Aquilo que eu dou, se a pessoa não souber guardar, se eu ver que ela não está fazendo um bom uso, eu posso pegar de volta. O que é que aconteceu com o rei Saul? Foi cheio do Espírito Santo. O que é que aconteceu com ele? Perdeu e ficou cheio de demônio. Tem uma doutrina que diz que ninguém perde a salvação. Perde. O Espírito Santo, diga, o Espírito Santo não habita em vasos impuros. Amém? Ele não vai ficar lá. Quando Sansão fez o que fez, ele não ficou lá. E assim vários outros. Amém? Então toma cuidado, porque você tem que guardar com preciosidade aquilo que você recebeu. O depósito é esse. Porém dentro de vós o meu espírito, farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Amém? Pode sentar. Diga: Senhor, fala ao meu coração e me ensina essa tua palavra em nome de Jesus. Amém? Pronto. Hoje
eu quero falar sobre a liderança do Espírito Santo na nossa vida. Quarta-feira eu vou falar sobre o que ele nos concede e provavelmente o chamado do Espírito Santo em nós. E sexta-feira eu vou falar sobre os dons do Espírito e vai ter um derramamento de dons espirituais aqui. Amém? Quem crê? Domingo nós vamos estar numa maravilhosa busca do Espírito Santo, e aí nós vamos falar sobre a igreja primitiva, que é modelo para nós, e como o Espírito Santo agiu lá. Então tem muito assunto bom aí para falar. Vamos lá. Irmãos, diante dessas prerrogativas necessárias para o batismo, depois que eu entendo isso, e eu tenho que ser cauteloso e criterioso em relação a tudo que eu vejo hoje, porque tem irmão que abre a televisão, vê lá um pastor falando abobrinha e fica engolindo aquilo ali. Você não é lata de lixo, não receba porcaria. Amém? Tem que ser puro, tem que ser santo, tem que ser agradável aos olhos de Deus, tem que estar segundo a palavra. Julgue. Mas pastor, eu posso julgar? Pode. Se você conhece a palavra da verdade, manuseie a palavra da verdade. Manuseie, porque ela é a espada do Espírito. Amém? Quando é escrito a carta aos Éfesos, fala sobre a questão da indumentária espiritual da gente. E a espada é necessária que esteja sendo usada. Amém? Espada na bainha não resolve, debaixo do braço também não. Tem que estar na mão. Amém? Conheça, diga para o irmão, conheça a verdade. E a verdade vai te libertar. João, capítulo 8, né? Conheça, diga conheça. Porque se você não conhecer a verdade, qualquer meia verdade vai te enganar. Qualquer mentira te derruba. Conheça a verdade para que ninguém te engane. Amém, Bruno? Amém, Michele? Ah, mas foi o pastor que é renomado. Não importa quem seja, filho. Não importa. Não importa. Tira esse negócio de idolatria da cabeça. Uma das coisas que o Espírito Santo faz é tirar a idolatria da gente. A gente é muito idólatra. Entendeu? Por quê? Porque a gente começa a idolatrar cantor, começa a idolatrar pastor, começa a idolatrar, enfim, jogador de futebol, time. Tem que quebrar isso. Agora nós servimos ao Deus vivo. Toda idolatria tem que ser quebrada. Amém? Vamos lá. Deixa eu pôr o óculos, senão eu não enxergo. Vamos lá. Falando sobre a liderança. Abre em João 16, versículo de número 12 em diante. Perdão, eu vou ler do 7 em diante. Não vou vou no 7 que é melhor. Vamos lá. Leia comigo. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Quem é o advogado? Diga, o Espírito Santo. Se eu não for, é para o vosso bem que eu vou. Ah, Senhor, não vai não. Eu vou para o vosso bem. Porque quando eu for, vai vir o advogado. Amém? Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quem crê que o Senhor enviou o Espírito Santo para você? Gente, o Espírito Santo está aqui, ele veio para você. Amém? Vamos lá. Aí ele diz: quando então ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Alguém está vendo a palavra amor aí escrita? Alguém viu? Não? Vamos perguntar por que hoje, quando se prega o evangelho, só se fala em amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Todo mundo sabe que Deus ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. A gente sabe que Deus ama. Mas a função do Espírito Santo agora não é mostrar o amor. Jesus disse que ia enviar o advogado. A gente só manda um advogado quando tem um juízo acontecendo. Rapaz, eu vou ser julgado tal dia, eu preciso de um advogado. Jesus sabia que para o nosso bem, o advogado tinha que vir. Quem é o advogado?
Espírito Santo. Se não vem o advogado, quem é que vai te defender? O Chapolin Colorado? Então o advogado tem que vir, pastor? Tem. Se ele não fosse, o advogado não vinha. O advogado veio. Ele veio para convencer você do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Se ele convencer você, olha só que coisa interessante. Se ele não convencer, nada feito, tu está condenado. Quem convenceu eu? Não. Pastor, eu vim aqui, mas não sou muito ligado com coisa de igreja. Irmão, problema seu. Mas ele está aqui. Antes que você chegasse, ele já estava aqui. Ele preparou tudo para te convencer essa noite. Está tudo preparado. Se você quer receber o advogado, o que vai te ajudar, porque eu estou aqui apenas para lavagem com água pura. Eu podia estar mostrando aqui uma água imunda, como tem muito pastor jogando aí água impura para cima de todo mundo, um bocado de heresia. Não, eu estou aqui jogando água pura para cima de você. Você está sendo lavado. Eu estou trabalhando aqui para que você receba um coração novo, para que você tenha um espírito novo, um espírito de ânimo, que você pule, que você cante, que você busque, que você louve, que você creia, que você realmente se devote ao Senhor. Pronto. Daí para frente, Jesus faz. Ele envia o advogado, o Espírito Santo, para te convencer, porque eu não consigo, do pecado, do juízo e da justiça. Não é do amor mais. O amor já foi mostrado na cruz. Como que eu vou convencer alguém do amor de Deus, irmão? Para que eu vou falar de amor? Fala sério. Jesus já foi para a cruz, já foi pregado. Isso não é a manifestação do amor, não? Será que eu vou ter que explicar esse amor? Nos encontros com Deus é que a gente vai lá e mostra o vídeo, né? Aquela coisa toda. A pessoa fala, mas às vezes ainda se desvia. Por quê? Porque parece que não entendeu. O amor estava lá na cruz, estampado na nossa cara, aqui, nos pés, nas chibatadas, no sangue que foi derramado até a última gota. Então, eu preciso falar de amor depois disso? Não. Ele disse, agora eu vou enviar o advogado, o Espírito Santo, para que você agora entenda a outra temática. O meu amor está aqui na cruz, já manifestei, já mostrei. Agora, o que eu quero que você entenda, depois do amor que eu manifestei na cruz, é pecado, juízo e justiça. Diga, pecado, juízo e justiça. Pecado, juízo e justiça. De novo, pecado, juízo e justiça. Mais uma vez. De novo. Pecado. Aí quando você sabe sobre o pecado, o que é que eu sei sobre o pecado? Vamos lá. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, peleja, dissensão, facção, inveja, bebedice, orgias e coisas semelhantes. São pecados. Aqueles que cometem não herdarão o reino dos céus. Quando eu começo a entender que os impuros não herdarão o reino dos céus, que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Quem mais? Os efeminados não herdarão o reino dos céus. Os adúlteros, os mentirosos, os parricidas e matricidas não herdarão o reino dos céus. Eu começo a entender o que a Bíblia fala sobre pecado? Sim. Eu começo a entender? Sim. Então a Bíblia está falando, pelas cartas paulinas, sobre o pecado. Qual é a minha função quando eu estudo a Bíblia? Ana Maria, a minha função quando eu estudo a Bíblia é conhecer o pecado também. Como? Porque a Bíblia aponta o pecado. Diga, a Bíblia aponta o pecado. A Bíblia mostra o pecado. Ó, isso é pecado. Não faça, não faça, não faça. Está entendendo? Então, se a Bíblia me ensina sobre o pecado, mas só o Espírito Santo me convence do pecado. Porque a gente tem uma mania de dizer assim, quando a gente lê na Bíblia, e quando o pastor fala, a gente diz assim, não, mas eu acho. Se o Espírito Santo não te convencer, você vai continuar na prática do pecado, achando que está normal. Que é normal. Não é normal, diga, não é normal. Amém? Aí ele vai te convencer do juízo de Deus, que não é mole, que vai vir, e da justiça que vai ser praticada. Por que justiça? Porque não é justo que a gente se devote ao Senhor, que a gente saia de todo o pecado, que a gente busque o Senhor de todo o coração, que a gente viva uma vida ilibada na presença de Deus, buscando cada dia mais a pureza e a santidade, enquanto outros estão fazendo o que querem, o que dá na telha, e todo mundo se encontra lá no céu para uma grande festa celestial. Na justiça eu entendo que só a porta é estreita, não é larga,
e que poucos entrarão por ela. Quem entendeu isso? Isso é justiça de Deus. Ele vai fazer justiça. Amém? Vamos para frente. Então aí ele diz: quando ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Quem é o príncipe desse mundo? Diabo. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. No entanto, olha, tem verdades que são demais. Quando Jesus pregou e 5.000 pessoas foram embora, é porque eles não tinham o quê? O Espírito Santo. Ai, que palavra dura, não aguento, não suporto. Que palavra dura. É ou não é, pessoal? Essa palavra é muito dura, quem pode suportar? Quando Jesus falou sobre o casamento e o adultério e o divórcio, lá em Mateus 19, os discípulos disseram: Senhor, assim quem vai casar? Essa palavra é muito dura, Senhor. Não é? Quer dizer, quando ele doutrinou, todo mundo disse que era duro. Por que era duro? É duro você entender as verdades de Deus sem o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo vai fazer o que é duro ficar molinho. Mamão com açúcar. Amém? Quem já comeu mamão com açúcar? Gente, quando você tem o Espírito Santo, o Evangelho desce e satisfaz. É gostoso receber a palavra. Amém? É bom demais. É duro para quem tem a cerviz dura, para quem tem o coração de pedra, para quem não tem o novo Espírito, para quem não tem o Espírito Santo. Para quem tem essas coisas, rapaz, é a manifestação do Senhor na nossa vida. Nós ficamos alegres com as coisas que o Senhor nos fala, nos revela. Amém? Pelo seu Espírito, pela sua palavra. Vamos lá. Ele disse, 12: eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele já veio, está aqui agora, amém? Ele vos guiará, diga assim, ele é o nosso guia, em toda a verdade. Espera aí, então o pastor é o guia? Não, o pastor não é o guia. O pastor tem a função de ensinar, mas o guia é o Espírito Santo. Quando você sai daqui, eu não posso estar pegando na sua mãozinha, dizendo o que é que você vai fazer, o que não vai. Quando você sai daqui, é você e o Espírito Santo. Amém? Quando você está em casa, é você e o Espírito Santo. Quando você está no meio da rua, no trabalho, é você e o Espírito Santo. Então não posso vigiar você 24 horas. Então quando o Espírito Santo é teu guia, ele dá a você uma coisa chamada temor, para que você não cometa nenhum delito espiritual, para que você não faça o que não deve. Ele começa a falar no teu coração e na tua mente o que está certo e o que está errado. Ele começa a te lembrar as coisas da palavra. Amém? Então, ele diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Põe a mão na Bíblia e diga, Senhor, pelo Espírito Santo, me revela tudo o que tiver ouvido e tudo o que está por vir. Amém? Me revela. Pede o Espírito Santo que te revele. Peça, Senhor, eu não quero ser uma pessoa enganada. Eu não quero ser enganado por pastor nenhum. Amém ou não amém? Eu não quero ser enganado por pastor nenhum. Eu não quero ser enganado por igreja nenhuma. Eu não quero ser enganado por nenhuma religião. Eu não quero ser enganado. Eu digo para vocês como cristão que eu sou. Eu não quero e não aceito jamais ser enganado por gente nenhuma. Para mim, igreja não é religião. Para mim, igreja é a casa de Deus. E eu não estou aqui para ser um religioso. Eu estou aqui para ser um cristão verdadeiro. Jamais, irmão, nós podemos aceitar um engano. Amém? Eu estou aqui com as costas preparadas para levar as chibatadas do Evangelho. Sabe quais são as chibatadas que eu levo? Por pregar a palavra, por ensinar a verdade, por combater a heresia, por combater os erros. O ibope não é tão grande assim. O ibope maior é quando você está falando sobre dinheiro, sim ou não? Quando você está falando sobre riqueza, quando você está falando sobre coisas que agrada o ser humano.
Quando você começa a jogar promessa e mais promessa e mais promessa em cima das pessoas, elas gostam disso. Mas quando você começa a levar elas aquilo que elas precisam saber para serem maduras, quando você começa a puxar a orelha e dizer, ó, é por aqui, amado, é por aqui, aí não dá certo, aí você não vai bem, aí você não tem ibope. Não é muito bom no meio evangélico, não, porque o meio evangélico está corrompido. Então, por isso que hoje eu digo para vocês, não concordo com muita coisa que é pregado por aí, porque tem muita besteira, tem muita heresia e tem muita falácia. E nós não somos crentes de falácia, nós somos crentes que creem na palavra do Deus vivo pelo Espírito Santo da promessa. Amém? Diga assim, eu sou maduro, amadurecido pelo Espírito Santo e pelo conhecimento da palavra. Amém? Se você ler Apocalipse 12, quando chegar em casa, vai ver que quem venceu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, são aqueles que têm o sangue do cordeiro e a palavra do testemunho. Então, só o Espírito Santo me dá o entendimento, a revelação da palavra. Amém? Vamos lá. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá o que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem, pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e revelará a vós. Amém? Então a revelação do Espírito Santo. Você tem que ter o conhecimento teológico, sim. Você tem que ter o conhecimento bíblico, sim. Porque o Espírito Santo vai atuar na área do conhecimento. Eu vou mostrar mais na frente isso. Vamos lá. Primeira coisa, diga, o Senhor Deus nos guia pelo Espírito Santo. Amém? Segunda coisa, Atos 10, 19. Quando Pedro vinha passando, ele teve uma visão. E naquela visão que ele estava tendo, estava pensando nela, a Bíblia diz em Atos 10, 19, Simão, o Espírito Santo falou com ele, Simão, 3 homens te procuram, levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. Amém? Quem foi que falou com Simão? Diga, o Espírito Santo. Mais uma vez. Então, Pedro estava querendo ir? Não. Mas aí Deus, pelo Espírito Santo, foi e falou com ele. E disse, olha, 3 homens estão vindo aí. E você vai descer com eles e vai lá. Porque foi eu que enviei eles. Então, a gente tem que entender que pelo Espírito Santo nós somos guiados e também os nossos movimentos são dependentes agora do Espírito Santo. Amém? Pastor, por que o senhor não abre uma igreja lá não sei aonde? Porque o Espírito Santo ainda não me mostrou isso. Entendeu? Quem vai guiar é o Espírito Santo. Quem vai mostrar é o Espírito Santo. Às vezes você quer fazer coisas sem ouvir o Espírito Santo. Pastor, eu quero me casar. Perguntou o Espírito Santo. Pastor, eu quero namorar. Perguntou o Espírito Santo. Pastor, eu não sei. Perguntou o Espírito Santo. O Espírito Santo te revelou. Ele falou contigo. No dia que foi para eu casar com a minha mulher, o Espírito Santo disse, essa vai ser tua esposa. Ela entrou no meu gabinete. Quando eu bati o olho, o Espírito Santo disse, vai ser tua esposa. Dali 5 anos depois, a gente noivou e casou. Ficamos em oração 5 anos. Mas não foi por dúvida não, irmão. Esperando o momento do casamento. Uma coisa bem madura. Tanto para mim como para ela. Ela ainda era muito nova. Eu também muito novo. E eu não queria dar tacar o pé fora, não. Eu queria fazer a coisa direita. 5 anos. Oração. Sem esse agarramento. Sem esse beijamento. Sem prostituição. Quem está entendendo? A gente tem que tomar a atitude que o Senhor Deus quer que a gente tome. Amém? Quando é o Espírito Santo que te revela, você sabe esperar o momento certo das coisas. Você sabe fazer o que tem que ser feito de acordo com a vontade de Deus. Amém?
Vamos lá, não tenha dúvida se é do Espírito Santo. Pastor, mas se ele arrumar outra, então não é do Espírito Santo. Se ela arrumar outra, então não é do Espírito Santo. Porque se é do Espírito Santo, é sua. O que é seu, o maligno não toca. Amém? Diga para o irmão, deixa de insegurança. O que é do Senhor, ninguém tira. Amém? Atos 13, verso 2. Quando a igreja primitiva trabalhava, é o Espírito Santo que diz quem vai exercer liderança. Olha só, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Estavam servindo o Senhor e estavam jejuando. Disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Amém? Quem está na obra aqui? Quem está na obra? Quem chamou? Foi eu? Não, o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que te chamou aqui hoje. Amém? É Ele que quer que você seja um obreiro valoroso. É Ele que quer que você ganhe almas. Ele é que está te chamando para isso. Vamos lá. Atos 16, verso 6. Diga assim: Ele é que escolhe o campo que nós vamos trabalhar. Ah, eu vou ali trabalhar, abrir uma célula na casa do seu Antônio. Peraí, primeiro você perguntou ao Espírito Santo? Ele é que vai dizer. Aí você começa uma célula, você começa um núcleo, você começa aí não dá certo, não cresce. Por que não cresceu? Porque você foi no ímpeto humano. Você não foi na direção do Espírito. Olha o que é que diz aí, ó. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos. Por quem? Pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na Ásia. Quem impediu? O próprio Espírito Santo. Porque não era a vontade do Espírito Santo que pregasse ali. Então tem canto que Deus não quer que você vá pregar. Aí você vai e não dá resultado. Então nós temos que estar em oração para sermos totalmente agentes revelados pelo Senhor. Ou seja, pessoas que vivem debaixo da revelação do Espírito. É Ele que vai te guiar para você trazer almas para a igreja, ganhar almas. Ele é que vai te levar em casas, em lugares que vão mudar, que vão fazer a diferença. Amém? Às vezes você pega uma terra tão árida, tão, sabe, que não tem valor, que não dá nada. E de repente você vai numa outra terra que você jogou só uma sementinha, quando vai ver tem uma mata atlântica lá. Por quê? Porque é terra boa. A terra boa, diga, a terra boa produz a 100, 70 e a 30 por 1. A terra ruim produz nada. Deixa o Espírito Santo te guiar no evangelismo. Deixa o Espírito Santo te guiar no evangelismo. Às vezes eu vejo os amados saem em grupos de 7, 8 para o mesmo lugar. Eu digo, não está legal isso aí. Jesus mandou de 2 em 2. Vai 7, 8 para o mesmo lugar. Isso não é o Espírito Santo, é a vontade de andar junto, é amizade. O Espírito Santo não quer isso. O Espírito Santo quer que você vá e faça o que Ele te chamou para fazer. Só que você tem que ter orientação do Espírito Santo. Amém? Não faz, não vai evangelizar por evangelizar, não sai por sair, não faz por fazer. Se você faz por fazer, você não faz coisa nenhuma. Mas se você vai com o objetivo que o Espírito Santo colocou. Se você orou 3 horas da manhã, o Espírito Santo disse, olha, mas nesse domingo, nessa sexta, nessa quarta, nessa segunda, tu vai arrebentar a boca do balão. Tu vai, sabe, deixar a igreja lotada, porque eu vou te colocar só em lugares que vão ser terra boa. Amém? Tu vai bater em portas que é tudo terra boa. O povo vai abrir a porta para você, vai te receber, vai te dar um cafezinho, vai te dar um copo com água, ainda vai dizer para você que quer ir para a igreja. Vai aceitar Jesus antes de você perguntar. E se você não perguntar, vai perguntar para você, por que você não pergunta? Entendeu? É assim. Quando é o Espírito Santo que guia, quando não é? É aquela coisa difícil, arrastada. Sim ou não? Fica difícil fazer a obra desse jeito. Fica duro, porque não tem o Espírito Santo no negócio. Vamos lá. Romanos 8, verso 14. Vamos ler o 13. Diz assim, ó. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito, é o Espírito Santo, fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados, por quem? Pelo
Pastor? Bispo? Apóstolo? Missionário? Não. Quem é que guia? Quem que guia? O Espírito Santo. Eu ouvi uma irmãzinha lá no shopping da Bíblia dizendo assim: pastor, é que o meu pastor, o meu líder lá, ele é o representante de Deus na terra. O que ele disser está dito, né? Eu digo, tá não. Tá não, isso é idolatria. Cuidado. Não é assim que funciona o negócio, não. Primeiro tem que saber se o vaso está na casa do oleiro. Depois que você vê que o vaso, o pastor, está na casa do oleiro mesmo, que o pastor, quando está na casa do oleiro, a vida dele é controlada pelo oleiro. Segundo, você vai ver se o vaso foi quebrado e feito novo, ou se é um vaso velho. Quem conhece um vaso velho e um vaso novo? É fácil de saber, né? Quando o vaso é bem novinho, quando ele é velho, desgastado. Olha para o vaso, vê se ele está renovado ou se ele está caído. Tem pastor aí que está caidaço, está pregando heresia, sabe, já está virando o cabo da boa esperança. Veja se o vaso, né? Veja se o vaso é velho. O vaso é velho. Ele pode até estar dentro da igreja, mas o vaso é velho. O vaso é velho, o irmão está velhinho na igreja, velhinho. Por que velhinho? Porque ele não se renova a cada dia. Ele não deixa Deus trabalhar na vida dele, quebrar a velha criatura. Olhe para o pastor e veja se esse cara é um vaso novo. Amém? Aí tem que ser quebrado, amassado e feito um vaso conforme a vontade de Deus. Se o pastor prega conforme a vontade de Deus, se ele vive conforme a vontade de Deus, e a vontade de Deus, irmão, não é uma coisa que eu tenho que ficar tentando adivinhar, não. Está escrito na Bíblia. Nossa conduta moral, nossa conduta espiritual, nossa conduta humana, toda é dirimida na Bíblia. Não tem por que fugir daqui. Entendeu? Não tem por que fugir daqui. Se eu estou fazendo isso aqui, então está tudo ok. Mas se eu não estou, posso ser pastor, não tem problema. Você chega como membro dessa igreja e diz assim: meu pastor, vem cá, me dê a orelha aqui que o senhor vai levar um puxão de orelha hoje. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Mas por que, pastor? O senhor não é autoridade, meu irmão? A autoridade que eu tenho depende da minha subserviência à palavra de Deus, ao Espírito Santo. No momento que eu for rebelde, negligente à vontade de Deus, eu não tenho autoridade nenhuma para ser expressada na igreja. Ah, mas cargo não faz nada. Lá no céu, cargo não representa coisa nenhuma. Isso aqui não é a Babel. Isso aqui é o reino de Deus. Amém? Não pode ter confusão. Tem gente respeitando o cargo, respeitando função e não está respeitando a mensagem. Quem está entendendo isso? Então todos nós temos que ser passados pela casa do oleiro. Todos nós temos que ser feitos novamente. Todos nós temos que viver a vontade do Senhor. E ninguém está acima da vontade de Deus. Ninguém. Vamos lá. Estou chegando ao fim. Então, ele diz: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados o quê? Filhos de Deus. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andares uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai, Paizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus, o quê? Sofrimentos. Para quê? Da mesma maneira, em meio a sofrimentos, participemos da sua glória. Engraçado que esse evangelho triunfalista não fala de sofrimento, só fala de vitória. Mas da mesma maneira, eu tenho que sofrer, padecer, para ter e viver a glória eterna de Deus. Amém ou não? Quem entendeu até aí, levanta a mão. Entenderam? Agora, vamos lá. O que a Bíblia nos fala sobre a presença do Espírito em alguns homens? Lá em Números 11, 25, você pode só anotar, não precisa abrir. Fala que ele veio sobre 70 anciãos quando o Senhor abençoou a vida de Moisés, né?
Então, a Bíblia diz lá: então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, porém nunca mais voltaram a fazê-lo. Então, naquela hora, quando o Espírito Santo entrou nos 70 anciãos, eles começaram a profetizar. O que é que naquela hora o servo de Deus, o profeta do Senhor, precisava? De ajuda. Amém? Quando o Espírito Santo entra em você, você ajuda. Você não atrapalha, você só ajuda. Amém? Vamos lá. Nós vemos o caso de Balaão, Otoniel, Gideão, Sansão, Saul, Davi, e até os mensageiros que Saul mandara a Davi, recebendo a presença do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele vem? Vem. Ele está aqui? Está. Nós precisamos de quê? Nós precisamos de um novo coração, de um novo espírito para receber e sermos lavados com água pura. Amém? Para receber ele. Diga, para receber ele. Aí ele vem nos dar poder para exercer o chamado. Ele nos dá a resposta para as nossas orações. Veja aí Lucas 11, 13. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, que coisa interessante, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que pedirem. Quem quer pedir o Espírito Santo hoje na vida? Se você, sendo mau, sabe dar coisa boa para o seu filho, imagine o Pai Celestial. Se você pedir, peça. Pastor, será que eu posso? Pode. Claro que pode. Pede. Você vai receber o Espírito Santo. Amém? E é interessante que ele não está preocupado em condição social, em condição de nada. Ele quer só te dar mesmo o Espírito Santo. Mas você tem que pedir. Tem que pedir. Pastor, e se eu pedir hoje e não receber? Amanhã você recebe. Continua pedindo. Vai perseverando. Vai pedindo. Quem sabe daqui até domingo, né? Vai pedindo. Eu levei 2 anos. 2 anos. Eu pedia, o povo tudo falando em língua e tal, e eu olhando para aquela arrumação, e eu dizia, oh meu Deus, só eu que não falo. Só eu que não tenho isso. Ai meu Deus do céu. E eu ficava lendo na Bíblia e não entendia coisa nenhuma. E o pastor falava, eu ficava tentando, sabe, a palavra vinha, batia e voltava. Eu ficava pensando, meu Deus, quando é que eu vou entender o que esse homem está dizendo aí? Quando é que eu vou ler a Bíblia e vou entender o que a Bíblia fala de verdade? Aí ficava naquela coisa, sabe? Pedindo, eu chorava. E não vinha. Sabe qual a idade que eu tinha, irmão? Eu tinha a idade da minha filha. A idade da minha filha, 11 anos. Eu fiquei pedindo, não vinha. Os irmãos iam para oração. Estava lá no culto de oração na igreja, todo mundo ali orando e chorando e falando em língua, e eu chorava e dizia, oh meu Deus, eu quero, me dá Senhor, me dá o batismo, Senhor me batiza, aí eu ficava aleluia, vendo se a língua enrolava alguma hora dessa, e eu ficava aleluia, tem que dizer aleluia, tem que dizer glória a Deus, aleluia, glória a Deus, e eu ficava glória a Deus, aleluia, e tentando ver se o negócio andava, sabe, tentando dar um empurrãozinho para o Espírito Santo fazer, e aí nada. Aí outro dia eu saía da igreja, eu saía mole, sabe? Eu disse, rapaz, não foi hoje de novo. Aí foi sabe? Sempre eu saio assim meio derrubado, como diz, né? Porque eu pensava que seria naquele dia e não foi. Mas outro dia eu estava lá de novo, buscando. E pedindo, e clamando e chorando, e ajeitando minha conduta moral, espiritual, cada vez mais, lendo a Bíblia, orando. E os irmãos chamavam para evangelizar, vamos evangelizar. E às vezes eu não sabia nem o que eu ia dizer, mas eu dizia, Senhor, me fala alguma coisa na minha boca aqui, entendeu? E aí foi passando o tempo. Um dia eu estava na minha igreja lá, o pastor, o nome dele era Ricardo, estava louvando, na hora do louvor, não tinha nem começado a palavra, e ele estava louvando, estava lá pelo meio do louvor, e eu ali na primeira fila, louvando. De repente eu comecei a chorar, mas era um choro de alegria. Comecei a chorar, lágrima descendo, e eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu estou chorando demais. Não dava para controlar o choro. Era um choro alegre, sabe aquele choro alegre? Tipo assim, a Mega Sena no final do ano.
Aí eu comecei a chorar daquela alegria que não parava, aquele choro alegre. E eu, glória, 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 aleluia, glória. Aí veio. Eu comecei a falar em língua, irmão, foi coisa demais. E os irmãos já tinham parado o louvor e eu lá em pé falando em língua. E os irmãos pararam o louvor e o pastor tinha que pregar, mas eu continuava falando em língua. Que coisa gostosa, não dava para dar atenção para o pastor mais, não. Eu queria só falar em língua. E o pastor querendo começar a mensagem, falando aquelas primeiras línguas de bebê. A primeira língua de bebê, viu? É só uma coisinha assim. Aí, com o tempo você vai desenrolando. O rolo vai desenrolando em você, né? Você vai falando língua de gente madura. Amém? Vai melhorando, vai. Mas isso foi uma experiência, irmão, assim, naquela hora, eu estava só louvando ainda, eu não estava nem falando no batismo com o Senhor, eu estava só louvando. Mas aprove a Deus, desceu o Espírito Santo sobre a minha vida naquela hora. Aí eu pergunto para você, será que hoje não é o teu dia? Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.